Eu divido a minha apresentação em 3 partes. Na primeira parte, eu abordo 3 realidades que teremos de enfrentar para construir a alternativa necessária ao país. Na segunda parte, eu esboço as diretrizes desta alternativa, no seu conteúdo institucional básico. E na terceira parte eu trato do método, da maneira de fazer. Primeiro, as realidades. A primeira realidade a enfrentar é que o Brasil está travado. O Brasil parou. O Brasil, que é o milagre de energia humana, está hoje cerceado. Este cerceamento tem uma expressão circunstancial e uma raiz profunda. A expressão circunstancial desta trava é o esgotamento do nosso modelo de desenvolvimento econômico. Em anos recentes, o Brasil cresceu fiado numa estratégia de desenvolvimento econômico baseada em 2 alicerces. Um alicerce foi a expansão do consumo, do acesso ao consumo, a massificação do consumo, possibilitada pelo aumento da renda popular, pela valorização do salário real, pela facilitação do crédito ao consumo e pelos programas sociais. O segundo alicerce dessa estratégia de crescimento foi a produção e exportação de produtos primários, os commodities, como chamamos. As riquezas da natureza, na agropecuária e na mineração, serviram como meio para adiar a transformação necessária do país. Agora, com o final do boom no preço dos commodities, e com as limitações do lado da oferta, não podemos mais avançar deste modo. Por outro lado, e aí vem um segundo aspecto do travamento do país. Os milhões de brasileiros que ascenderam a níveis mais altos de consumo descobriram que o consumo privado não basta para ter uma vida decente. É necessário ter acesso a serviços públicos qualificados, de educação, saúde e segurança que o Estado brasileiro não presta aos cidadãos. Aí está a natureza do obstáculo que enfrentamos. Este obstáculo é a manifestação episódica de uma realidade mais duradoura. A realidade mais duradoura é o descompasso que define a história do nosso país. De um lado, uma imensa energia humana.
uma vitalidade desmesurada, quase cega. E, de outro lado, a negação à maioria dos brasileiros de instrumentos e de oportunidades. A maior parte desta energia humana se desperdiça por falta de instrumentos. Portanto, a nossa tarefa histórica é dar braços, asas e olhos a este dinamismo tremendo que surge de todos os lugares no Brasil. Agora, neste momento da evolução política do Brasil, após as eleições presidenciais recentes, estamos diante de uma encruzilhada muito específica. Como reagirá o novo governo diante do esgotamento do ciclo anterior? Há duas possibilidades: uma inflexão fraca e uma inflexão forte. A inflexão fraca é fazer gestos de rendição ao mercado financeiro para conseguir algum tempo de sobrevida para o ciclo anterior esgotado. A inflexão forte é começar a construir uma alternativa. Eu entendo que a alternativa é um produtivismo includente, cujo conteúdo eu descreverei na segunda parte da minha intervenção. As duas opções, a fraca e a forte, exigirão sacrifício do mesmo jeito, inclusive sacrifício fiscal. A diferença é que o sacrifício exigido pela inflexão fraca será um sacrifício frívolo, sem consequência. Enquanto que o sacrifício exigido pela inflexão forte será o preço de dar os primeiros passos no novo caminho. A segunda realidade a enfrentar como ponto de partida de uma proposição de novo caminho para o Brasil é entender a natureza da transformação social mais importante que ocorreu no país nas últimas décadas. É o surgimento, ao lado da classe média tradicional, de um novo grupo, às vezes chamado segunda classe média, mestiça, morena, que vem de baixo. No entendimento dessa nova força social, é necessário distinguir as suas várias partes. Em cima, há uma pequena burguesia empreendedora, nascente, já composta por milhões de brasileiros que lutam para abrir e manter pequenos negócios, ou para progredir como profissionais ou semi-profissionais nas grandes empresas. Inauguram no país uma cultura de autoajuda e iniciativa. Filiam-se a novas associações e novas igrejas, especialmente aos movimentos evangélicos. Atrás desta pequena burguesia empreendedora há um segundo grupo, que chamamos de batalhadores.
de outros milhões de brasileiros, ainda pobres, que mantêm 2 ou 3 empregos, na luta para ascender àquela condição pequeno-burguesa. Mas já havendo assimilado a cultura da autoajuda e da iniciativa. E por trás destes batalhadores há uma massa de brasileiros ainda pobres que quer seguir o caminho dessa nova vanguarda. Se o critério da definição da pequena burguesia for um critério apenas objetivo, de renda e oportunidade econômica, é ainda uma minoria relativamente pequena dentro da nação. Mas se o critério for subjetivo, da orientação espiritual, da emulação, da ambição, é uma grande parte do povo brasileiro. Os emergentes estão no comando do imaginário popular. É a vanguarda que a maioria quer seguir e que dentro da estrutura atual não pode seguir. A democratização da demanda não basta para permitir à maioria seguir o caminho da pequena burguesia emergente. A democratização da demanda se faz só com dinheiro. Por exemplo, nos programas sociais. A democratização da oferta, quer dizer, do acesso aos recursos e às oportunidades da produção, exige reorganização, portanto, inovação institucional, e é isto que raramente praticamos na nossa história. Esta é a assimetria básica. Ou tentamos insistir na mera democratização da demanda, obtendo o tempo de sobrevida por gestos de prostração diante dos mercados financeiros, ou partimos para outra e tentamos construir os instrumentos institucionais da democratização da oferta. A terceira realidade a enfrentar tem a ver com a insuficiência do ideário dominante na política brasileira. Este ideário não serve para informar a alternativa necessária. Há muitos partidos, mas no fundo só há uma ideia. É a ideia que eu tenho chamado da Suécia tropical, é a ideia do social. Todo mundo finge ser, na política brasileira, social-liberal ou social-democrata. O social é o açúcar, com que se procura dourar a pílula do modelo econômico. O povo brasileiro não quer açúcar. O povo brasileiro quer instrumento. Aceita o açúcar se não houver o instrumento. É apenas o prêmio de consolação. Como avançar além do discurso do açúcar, que é o discurso do social? Só por um ideário que ilumine as inovações institucionais necessárias. E é isto que nos tem faltado. Todas as correntes de pensamento dominantes no Brasil desautorizam as tentativas de reconstrução institucional.
Agora avanço para o segundo passo da minha argumentação. E traço grandes linhas da alternativa institucional necessária. Uma alternativa institucional não deve ser concebida como uma planilha, uma fórmula dogmática. É a descrição de um caminho. E o que vale numa proposta programática é sempre a combinação de dois atributos. O primeiro atributo é a marcação do rumo. E o segundo atributo é a identificação, numa circunstância histórica concreta, dos primeiros passos para começar a trilhar aquele caminho. É nesse espírito que eu faço esse esboço de diretrizes. Descrevo para clareza num ponto relativamente distante do que nós temos hoje, mas insisto, cada um dos elementos que eu vou descrever já está antecipado na realidade brasileira. Nós já temos à mão os instrumentos necessários para começar a andar neste caminho, que é o que eu entendo ser a inflexão forte. A primeira diretriz é a construção de um paradigma alternativo de produção. O agente econômico mais importante no Brasil é a multidão de pequenas e médias empresas. A grande maioria delas empurradas para trás para uma retaguarda tecnológica e organizativa. Se nós conseguíssemos trazer, ainda que uma pequena parte desta multidão de pequenas e médias empresas para mais perto da vanguarda tecnológica, nós criaríamos uma revolução produtivista no Brasil. O destinatário são as pequenas e médias empresas, o destinatário mais importante. É ali que se produz a maior parte do produto, é ali que estão a grande maioria dos empregos. O método inicial é a ampliação do acesso ao crédito, à tecnologia, às práticas e aos conhecimentos avançados. Mas o essencial, logo que se galgarem as primeiras etapas, é a construção de um novo arcabouço institucional, que começa a mexer com a maneira de organizar uma economia de mercado. Agora surge no mundo uma nova forma de produção. Uma forma de produção que podemos chamar de vanguardista. Ela é caracterizada por inovação permanente, por experimentalismo radical, pelo acúmulo de conhecimento e não só de tecnologia. Mas este vanguardismo, em todas as grandes economias do mundo, caracteristicamente se encontra ilhado em setores avançados, pouco vinculados com as outras partes da economia. Como podemos ter o vanguardismo fora da vanguarda? Como podemos disseminar as práticas vanguardistas para que elas alcancem os protagonistas econômicos mais importantes, que é essa multidão de pequenas e médias empresas? Esta é a questão.
É para isto que nós precisamos construir um novo arcabouço institucional. E este arcabouço institucional tem duas dimensões. Uma dimensão diz respeito à relação entre os governos e as empresas, sobretudo pequenas e médias. E a segunda dimensão tem a ver com a relação entre as empresas, quer dizer, o eixo horizontal e não vertical. Há dois modelos no mundo de relações entre governos e empresas. Há um modelo americano da regulação das empresas à distância pelo Estado e há um modelo do Nordeste Asiático, da formulação de uma política industrial unitária imposta de cima para baixo pelo aparato do Estado. Nós precisaríamos construir, pouco a pouco, passo a passo, um terceiro modelo. Uma forma de coordenação estratégica entre governos e empresas, destinada prioritariamente às pequenas e médias firmas, e que fosse pluralista, participativa e experimental. E entre as pequenas e médias empresas, teríamos de construir, pouco a pouco, os regimes que nós chamamos de concorrência cooperativa. Quer dizer, as pequenas e médias empresas continuam a competir umas contra as outras, mas, ao mesmo tempo, fazem mutirão de certos recursos para alcançar economias de escala. O que é isto? Não é apenas a regulação da economia de mercado. Não é apenas a tentativa de atenuar as desigualdades geradas no mercado por políticas compensatórias retrospectivas. É a reorganização institucional da economia de mercado, levando no futuro a multiplicação de regimes alternativos de propriedade privada e social que passariam a conviver experimentalmente na mesma ordem econômica. As pequenas e médias empresas não precisam ser apenas satélites das grandes. Podem ganhar autonomia como agentes de um experimentalismo inovador. Aí sim, seria o começo de uma revolução produtivista no Brasil. A segunda diretriz desta alternativa produtivista tem a ver com as relações entre o capital e o trabalho. Agora, no Brasil, como em muitas das economias do mundo, uma parte crescente da força de trabalho se encontra em situações precárias. Por exemplo, de trabalho subcontratado ou temporário. Estes trabalhadores não estão protegidos pelo direito tradicional do trabalho, que cada vez mais protege apenas uma minoria organizada. Aquilo que nós entendemos ser a forma natural da organização do trabalho, que é a reunião de um corpo estável de trabalhadores, em grandes unidades produtivas, sob a égide de grandes empresas, pouco a pouco se torna uma anomalia. E o trabalho e a produção passam a ser organizados em escala mundial na forma de redes descentralizadas de acertos contratuais. Qual será a consequência
Será a universalização da precariedade? Ou conseguiremos inventar, ao lado do regime tradicional do direito do trabalho, um segundo regime para proteger, representar e organizar esses trabalhadores precários? Essa questão tem uma relação direta com o nosso futuro econômico. Como muitos países de renda média, nós estamos presos numa prensa entre economias de produtividade alta e economias de trabalho barato. Nosso interesse é escapar dessa prensa pelo lado alto da escalada de produtividade e não pelo lado baixo do aviltamento do trabalho. E se uma das condições para isto é o soerguimento dos pequenos e médios empreendimentos, outra condição é o resgate da maioria precarizada. A terceira diretriz da alternativa nacional necessária tem a ver com o aprofundamento de um mecanismo para o financiamento interno desse projeto de desenvolvimento nacional. Nós não podemos ficar de joelhos diante dos mercados financeiros. Não basta insistir na elevação da poupança privada e pública, é preciso multiplicar os canais que mobilizem a poupança de longo prazo para o investimento produtivo de longo prazo. Por exemplo, aproveitando o vasto capital que existe nos sistemas previdenciários para financiar os empreendimentos emergentes e inovadores. Estas primeiras três diretrizes têm a ver com a democratização da economia de mercado. As seguintes duas diretrizes, a quarta e a quinta, dizem respeito à capacitação dos brasileiros. Não teremos uma alternativa como esta se não organizarmos uma revolução no ensino público. Hoje nós temos no Brasil um ensino dogmático de decoreba. Precisaríamos substituí-lo por um ensino analítico e capacitador. As características necessárias a esta alternativa educacional são as seguintes. Primeiro, que o foco seja o cultivo das capacitações analíticas. O básico, análise verbal e análise numérica. E não informação ou memória. Segundo, substituir o enciclopedismo superficial, que é o que temos, pelo aprofundamento seletivo. Conhecimento seletivo como ocasião para adquirir as capacitações analíticas. Terceiro, trocar a combinação do autoritarismo e do individualismo na sala de aula pela cooperação na maneira de aprender e de ensinar. Quarto, abordar todo o conhecimento herdado dialeticamente, quer dizer, toda a matéria, toda a disciplina deve ser ensinada de pelo menos 2 pontos de vista contrastantes. É a única maneira de libertar a mente. E quinto, em vez de separar o ensino técnico ou profissionalizante e o ensino geral,
ensino geral para as elites, ensino prático para as massas, reuni-los num contínuo, transformando ambos, o ensino geral analítico e o ensino profissional, priorizando as capacitações genéricas, as metacapacitações necessárias às novas tecnologias e não apenas o ensino dos ofícios rígidos tradicionais, como faz o modelo alemão que copiamos no Brasil. Como conseguir uma transformação como esta, num país como o nosso, desigual, grande e federativo? Nós teríamos de reconciliar a gestão local das escolas com padrões nacionais de investimento e de qualidade. Para isto, precisamos de 3 instrumentos. O primeiro já temos, um Sistema Nacional de Avaliação. O segundo, estamos começando a ter um mecanismo para redistribuir recursos e quadros de lugares mais ricos para lugares mais pobres. O terceiro ainda não temos de todo. Associar os 3 níveis da federação em órgãos colegiados que viriam em socorro de redes escolares locais defeituosas, para assumi-las temporariamente, consertá-las e devolvê-las consertadas, como se faz com uma empresa em processo de recuperação falimentar. É, portanto, a substituição do federalismo tradicional por um federalismo cooperativo. A quinta diretriz, que também é um aspecto da capacitação do povo brasileiro, é inovar na maneira de qualificar os serviços públicos. Quando os milhões ascenderam a padrões mais altos de consumo, descobriram que o consumo privado não basta. Se faltam os serviços de educação, saúde e segurança. E agora a reivindicação do povo brasileiro é para a qualificação dos serviços públicos. Como qualificar os serviços públicos? O que nós temos no Brasil e no mundo em geral, a título de provisão dos serviços públicos, é a provisão de serviços públicos padronizados de baixa qualidade pela burocracia do Estado. E a única alternativa a esta maneira de prover os serviços públicos parece ser a privatização dos serviços públicos em favor de empresas com objetivo de lucro. Inaceitável. Inaceitável porque é incompatível com a universalização dos serviços públicos. Qual é, então, a outra opção? A outra opção é que o Estado assegure os mínimos universais, por assim dizer, o chão. E, ao mesmo tempo que o Estado atue no desenvolvimento dos serviços públicos mais complexos e custosos, por assim dizer, no teto. Mas que no grande espaço entre o chão e o teto, o Estado engaje a sociedade civil independente para participar, sem objetivo de lucro, na provisão de serviços públicos. Por exemplo, por meio de cooperativas. Que o Estado prepare, equipe, financie e coordene a sociedade civil independente como parceira dele, Estado, na provisão dos serviços públicos. É a melhor maneira de qualificá-los. Ao mesmo tempo que é a forma mais poderosa de instigar
a auto-organização da sociedade civil fora do Estado. As últimas duas diretrizes dessa alternativa têm a ver com o aprofundamento da democracia brasileira. Democratizar o mercado, capacitar o povo e aprofundar a democracia. A sexta diretriz é construir o Estado. A verdade é a seguinte: o Estado capaz de fazer isto que eu estou propondo não existe. Pouco existe no mundo e certamente não existe no Brasil. O Estado tem que ser construído. Mas nenhuma nação constrói o Estado ou reforma a política para depois decidir o que fazer com o Estado reconstruído ou com a política reformada. A construção do Estado e a reforma da política só podem ocorrer no meio de uma luta para reorientar o caminho social e econômico do país. A construção do Estado exige 3 agendas, associadas a 3 séculos diferentes, mas que no Brasil teriam de ser cumpridas simultaneamente. A primeira agenda é a agenda do século XIX. É a agenda do profissionalismo meritocrático no serviço do Estado, das carreiras de Estado. É uma obra inacabada no Brasil. A segunda agenda é a agenda do século XX, é a agenda da eficiência administrativa. Não pode haver eficiência administrativa simplesmente imitando as práticas da empresa privada, transportando mecanicamente as práticas empresariais para o setor público. As práticas precisam ser reinventadas, especialmente quando o paradigma de produção se transforma e passa a ser um experimentalismo radical. Isto nos leva à terceira agenda, a agenda do século XXI, de construção do Estado, que é a agenda do experimentalismo. E eu exemplifiquei com o experimentalismo na provisão dos serviços públicos, pelo engajamento da sociedade civil independente na provisão deles. A sétima, a última agenda é a construção de uma democracia de alta energia. Eu entendo que uma democracia de alta energia é uma democracia que satisfaz a 3 critérios entrelaçados. É capaz de dominar a estrutura, de mudar as estruturas. É capaz de enfraquecer o reino dos mortos sobre os vivos. E é capaz de facultar as mudanças sem necessitar das crises como ocasião para a transformação. Não é o que temos no mundo e certamente não é o que temos no Brasil. Nós temos uma democracia de baixa energia que só muda quando muda se houver grande crise. Há pelo menos 3 séries de inovações que seriam necessárias para começar a organizar no Brasil uma democracia de alta energia. Primeiro, inovações que elevariam a temperatura da política, quer dizer, o nível de engajamento popular organizado na vida pública. Pelos regimes de financiamento eleitoral, por exemplo, ou pelo acesso gratuito aos meios de comunicação em massa, em favor não só dos partidos políticos, mas também dos movimentos sociais organizados.
Em segundo lugar, inovações destinadas a acelerar o passo da política, enquanto se eleva a temperatura dela, resolvendo rapidamente os impasses. O presidencialismo que copiamos dos americanos tem numa realidade social como a nossa uma grande virtude, que é permitir uma marcha direta rumo ao centro do poder, rompendo os acertos oligárquicos. Mas tem ao mesmo tempo um grande defeito, que ele foi desenhado por seus autores para inibir a transformação política da sociedade. É o esquema madisoniano dos freios e contrapesos. A solução é manter nessa etapa histórica o regime presidencial, porém equipá-lo de mecanismos para a resolução pronta dos impasses, por exemplo, por eleições antecipadas que tanto o Congresso quanto o presidente poderiam unilateralmente convocar. E o terceiro conjunto de inovações institucionais é radicalizar o potencial experimentalista do regime federativo. Primeiro, pela organização de um federalismo cooperativo, como advoguei antes, em relação à política social, mas depois permitindo que diferentes partes do país pudessem divergir das soluções gerais e construir contramodelos, alternativas de futuro nacional. Nós temos muitos Brasis dentro do Brasil. Um projeto nacional só ganha realidade se for traduzido na realidade de cada um desses Brasis. E eles, cada um deles, precisa ter margem para poder divergir e experimentar. Esta construção da democracia de alta energia começa no passo inicial, que é tirar a política da sombra corruptora do dinheiro, pela reorganização do sistema de financiamento eleitoral. Aí está o esboço. Tudo isto tem um desfecho radical de transformação, mas nenhum dos elementos desta alternativa é distante de instrumentos que já estão à mão. Tudo isto é factível. O que falta é a imaginação transformadora. O que falta é a vontade política. Nós temos, então, que reorganizar a política brasileira para estabelecer um novo corte. Os partidos que se pretenderam modernos no Brasil, especificamente o PSDB e o PT, sediados em São Paulo, são duas vertentes da ideia da Suécia tropical. O social liberal, o social democrata, aquilo que eu chamei o açúcar. E não foram capazes de propor ao país uma alternativa institucional, uma alternativa que reorganizasse as estruturas. E sem isto, não conseguiremos dar o passo da inflexão forte. Aquilo que se pretendeu ser moderno é, de fato, o retrógrado. E não existe agente político no país para propor e desdobrar a alternativa necessária, o produtivismo includente, como complemento do aprofundamento da democracia brasileira. Com essa observação, eu avanço para a terceira parte da minha intervenção, o método. Qual é o método?
O primeiro elemento do método para avançar nesse caminho é ganhar uma ascendência conceitual. Os conservadores pouco precisam de ideias. O mundo se reproduz por conta própria. Quem precisa de ideias é quem quer sacudir o mundo. Ideias por si sós não mudam o mundo, mas sem ideias ninguém muda o mundo. E hoje, em geral, no mundo, os progressistas não têm ideias. As ideias deles são as ideias dos outros, de seus adversários políticos, que eles procuram humanizar, açucarar. E é disto que nós precisamos escapar no Brasil. Portanto, ascendência conceitual. Um novo projeto de Estado, contrariamente ao que pensam muitos dos nossos concidadãos, um projeto de Estado não se organiza dentro do Estado. Um projeto de Estado se organiza fora do Estado. E depois ganha o Estado. Assim foram os movimentos que transformaram o Brasil no passado, como o republicanismo abolicionista e depois o desenvolvimentismo nacional. Essas ideias não foram criadas dentro do Estado. Essas ideias foram criadas fora e depois ganharam o Estado. E esta luta pela ascendência conceitual na sociedade brasileira depois precisa desdobrar-se numa luta em cada uma das disciplinas, a começar pelo direito e pela economia. As duas disciplinas da ordem institucional. Em segundo lugar, o segundo aspecto do método, nós precisamos começar a organizar uma corrente no país. Uma corrente cívica, uma mobilização nacional que proponha uma alternativa como esta que eu defendi. E que com isto dê voz àquela aspiração produtivista da maioria de brasileiros. Os brasileiros não querem caridade, querem instrumentos e oportunidades, querem o produtivismo includente, mas não têm agentes políticos. E os simpatizantes potenciais de uma alternativa como esta estão hoje divididos entre muitos partidos ou a grande maioria deles fora de qualquer partido. Antes de pensar em construir partido, nós precisamos reuni-los e criar, insisto, fora do Estado, uma mobilização nacional que depois penetre a política e busque o poder do Estado. É isto que eu proponho. E isto não se faz de um dia para outro, exige ambição transformadora e confiança histórica. Para que esta empreitada avance, há duas condições necessárias que também teriam de ser satisfeitas. A base social para uma alternativa como essa já existe. O nosso problema não é a falta dessa base social. A maioria do povo brasileiro já tem uma orientação produtivista. Já há uma maioria latente para combater o domínio do país por uma coligação de rentistas. O que falta é a tradução desta maioria latente num ideário programático e num projeto de poder.
Mas duas condições ou dois obstáculos inibem o avanço necessário. O primeiro obstáculo é o colonialismo mental. Nós precisamos agora inovar nas nossas instituições, mas raramente fizemos isto na nossa história nacional. Copiamos, importamos as nossas instituições. E as correntes dominantes de pensamento na alta academia brasileira são hostis às tentativas de reconstrução institucional. De um lado, nós temos o neomarxismo encolhido, que imagina haver uma correlação inquebrantável de forças no país e no mundo. E, no fundo, propõe que surfemos na onda. E, de outro lado, nós temos a imitação das ciências sociais positivas no estilo da Academia dos Estados Unidos. E essas duas tendências, aparentemente antagônicas, na verdade, se confundem e se misturam para entoar o coro do fatalismo, que a coima de construtivismo, de voluntarismo, qualquer tentativa de imaginar a reconstrução institucional. Temos de quebrar isto. E para quebrar isto, rebelar-nos contra o colonialismo mental. Há, porém, também uma segunda condição, mais intangível do que a primeira, porém talvez ainda mais importante. Nada disto pode acontecer se não houver uma minoria cívica, um grupo de cidadãos dispostos à renúncia e ao sacrifício. Um número de brasileiros que vivam uma experiência de arrebatamento, que traduzam o arrebatamento em desassombro, que transformem o desassombro em ação e que, por meio da ação, adquiram a esperança. Casada com a esperança, a imaginação traz grandeza. E grandeza é o que eu quero para o meu país.